Sejam bem-vindos ao Talks com Ecossistema, uma iniciativa do Ceará Habitats Digitais e do Sebrae Labs, programas aqui do Sebrae Ceará. Eu sou Moisés Santos, consultor de negócios e startups, e nesse canal queremos aproximar você desse ecossistema, das pessoas que estão fazendo acontecer essas iniciativas no Ceará. Se você está iniciando sua jornada empreendedor ou se deseja se aproximar desse grupo que está fazendo tudo isso acontecer, nós convidamos você a conhecer o querido professor Jorge Soares, diretor de inovação da FUNCAP, que vai apresentar um pouco desse equipamento, desse ambiente e as iniciativas que ele tem feito para o nosso ecossistema. Professor Jorge Soares, chega aqui e fala um pouco da sua jornada, como você chegou na FUNCAP e como você vê o nosso ecossistema. Bom, primeiramente, Moisés, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com você falando de inovação. Né? A FUNCAP tem um papel, é um dos players do ecossistema de inovação, é um player do Estado, é uma fundação de amparo à pesquisa e à inovação, ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Os diversos estados no Brasil possuem suas FAPs, né? Então nós somos um aí em 27, e a gente tem trabalhado bastante para tentar elevar a inovação junto com outros parceiros, inclusive o Sebrae, né, a quem eu saúdo aqui como um grande parceiro nesse setor. Deixa eu falar um pouco, como foi solicitado, da minha trajetória e o que me colocou aqui na FUNCAP e essa experiência que eu venho tendo nos últimos 7 anos. Eu sou engenheiro civil da Universidade Federal do Ceará, eu fiz meu mestrado e o doutorado na Texas A&M University, isso bastante jovem, eu fui direto da graduação, voltei do doutorado aos 27 anos, isso foi em 97, então eu tenho 25 anos aproximadamente de UFC, sou professor titular hoje, e me defino como pesquisador, coordeno um grupo de pesquisa de tamanho razoável, somos mais de 50 no laboratório, cerca de 14 doutores hoje, com diversos projetos, sobretudo na linha de materiais de engenharia civil, de infraestrutura, muito focado em infraestrutura de transporte, mas hoje em dia de infraestrutura de uma maneira geral. E, de novo, me defino como pesquisador, como cientista, sou pesquisador do CNPq há vários anos, e talvez a experiência com projetos de pesquisa aplicada junto a empresas, que é a tônica do nosso laboratório, né? A gente tem parceiros na iniciativa privada, para estatais, empresas públicas também, então a gente tem projetos com a Petrobras, com o DENIT, mas com empresas privadas, EDP, que é a termoelétrica aqui no Ceará, vamos ter agora um projeto com a CSP, tivemos com concessionárias rodoviárias, tivemos com Furnas na área de barragens, enfim. Eu acho que essa trajetória de pesquisador aplicado e contato com empresas acabou me colocando como alguém com um perfil capaz de aproximar academia e empresas. E aí foi nesse sentido que eu fui na FUNCAP, à época foi para um convite de curto prazo, e acabou se estendendo. Então, isso é um pouco de mim, né? Ou seja, um pesquisador da engenharia, mas que foi entrando aí no mundo da inovação, e eu diria que coincidiu esses últimos 7 anos, então eu estou lá desde 2015, coincidiu com um certo boom da inovação, sobretudo aqui no estado do Ceará. Então, eu entrei ali, a gente já via movimentos, a própria FUNCAP já havia criado sua diretoria de inovação, alguns poucos anos antes, já havia 2 ou 3 editais lançados quando eu havia chegado, quando eu cheguei em 2015, e de lá para cá já são aí cerca de 15 editais de inovação. Então, já posso falar um pouco, se você... Aí eu queria que o professor já falasse um pouquinho de... Né, a FUNCAP tem se tornado uma referência no nosso ecossistema, né? Tem apoiado iniciativas em diversas áreas. E aí eu queria que o professor contasse um pouco dessa trajetória desses tantos editais, né? Quais são os impactos. E eu sei que tem um edital já aí à disposição da comunidade, e como é que a gente conecta com ele. Pronto, deixa eu dar uma palavrinha, então eu falei de mim, deixa eu falar um pouco da FUNCAP, e até antes de falar da inovação da FUNCAP, convém dar um passo para trás. A FUNCAP tem 30 anos, e o foco dela, hoje, é ciência e inovação, são esses 2 pilares principais do fomento. E isso não só na nossa FAP, outras FAPs atuam da mesma forma. Todavia, a ciência, ela ocupa um espaço, digamos, histórico maior do que a inovação, ela vinha ocupando. De que maneira a FUNCAP e outras FAPs fazem isso? Apoiando
formação de recursos humanos na área científica, sobretudo na iniciação científica, mestrado, doutorado, mas também pós-doc, também bolsa de produtividade em pesquisa para pesquisadores, para professores. A FUNCAP tem um belo projeto de interiorização da ciência. Então, hoje nós temos no Ceará, Moisés, um dado interessante, nós saímos de 160 doutores no interior para mais de 1.600 hoje. E a gente tem um programa de encorajamento de fixação desses doutores no interior. Então, essa é a parte científica, e não apenas bolsas, a gente financia também projetos de pesquisa, tem editais que são consagrados na comunidade científica, geralmente feitos em parceria com o CNPq. Então, a gente tem editais específicos da área de ciência para grupos emergentes, para grupos de excelência, grupos consolidados, entre outras ações de fomento à ciência. Por exemplo, recentemente a gente teve um edital que eu considero muito icônico, e importante e caro para a FUNCAP, que foi o Mulheres na Ciência, né? Por quê? Porque a gente fez um estudo, foi um edital, inclusive, pioneiro, outras fábricas acabaram lançando isso, inclusive na área de inovação, mas houve um estudo feito pela FUNCAP, a gente levantou esses números e identificou essa desigualdade de gênero da presença da mulher na ciência, sobretudo à medida que se caminha na carreira científica e até na gestão científica. Então, a gente adotou essa postura, foi uma decisão da gestão atual da FUNCAP, e, de novo, um edital que a gente olhou com bastante atenção e ficou muito feliz, muito competitivo, mais de 300 propostas para se financiar, pouco mais de 30. Então, ficou bem claro que existe uma demanda reprimida muito grande, né, com cientistas competentíssimos, propostas belíssimas, nacionalizadas, parcerias, que a gente acredita que vai ter um forte impacto na ciência do Estado. Então, são essas diversas ações que vão permanecer, porque elas compõem o núcleo de uma fundação de amparo à pesquisa. Onde é que entra a inovação nisso? E aí tem toda uma mudança de cultura das próprias agências de fomento à ciência, do próprio Ministério, que era da Ciência e Tecnologia, e sempre houve sempre não, mas principalmente de uns tempos para cá, de algumas, talvez de poucas décadas para cá, 2 décadas para cá, uma cobrança muito grande pelos resultados desse conhecimento. Quem trabalha com ciência, frequentemente adota um pensamento que é correto, que é o desenvolvimento de conhecimento, ele é importante, independente de caber aquela pessoa que está, ou aquele grupo que está desenvolvendo, dele vir a ser aplicado. Porque existe todo digamos assim, um mecanismo entre quem vai desenvolver e quem vai eventualmente realizar a aplicação disso. E outros atores intermediários, né, até chegar no que a gente chama até da transferência tecnológica. Então, não necessariamente quem faz o desenvolvimento do conhecimento vai levá-lo à ponta e aplicá-lo, e muito menos comercializá-lo. Então, você precisa se haver uma compreensão, e essa compreensão ela não é simples, ela é muito fácil de fazer um discurso, como eu estou fazendo, mas atuar no fomento de, não, vamos fomentar a ciência na sua parte mais básica, depois na sua parte mais aplicada, já entram outros atores, né? Ou seja, tem o grupo da básica, a física, a química, a biologia, você tem já a parte mais aplicada, as engenharias, a computação, onde eu me encontro, né, o nosso grupo se encontra, já é um outro perfil e se aproxima mais, mas ainda assim não empacota muitas vezes os produtos para uma utilização direta por empresas, por órgãos públicos. Então, essa compreensão dos diversos atores da formação do conhecimento até o seu uso final é muito importante para uma FAP. E a gente observa isso como um laboratório, entra aí um viés científico mesmo da FAP, né? Nós, a gestão da FUNCAP, desde o seu presidente, aos diretores, a todo o grupo da FUNCAP, observa esse mecanismo, esse quebra-cabeça do conhecimento, né? Tentando jogar o recurso nos campos mais férteis, sem deixar nenhum de fora, né? Ou seja, mas de forma alguma perder de vista a ciência básica, mas levar até o final na inovação. Então, falando assim, falei em linhas gerais da FUNCAP, focando mais na inovação. A inovação tem 14 anos na FUNCAP. Então, a ciência tem 30, a inovação tem 14. Então, é uma filha mais nova, digamos assim, da FUNCAP. E de lá para cá, eu posso estar enganado aí no número, mas 15 editais foram lançados. Então, já é um número significativo. E a inovação, que era um setor relativamente pequeno, hoje ela ombreia
a ciência. Até porque ela não é só isso, é importante da gente falar, embora talvez a gente vá tocar aqui no edital específico, que foi lançado agora, que é um edital para inovação empresarial, a FUNCAP passou a ter também a inovação pública. E foi algo que cresceu bastante. Foi lançado há 4 anos, um programa de inovação pública, e ele vem tendo excelentes resultados. Em breves linhas, a inovação pública, o que é? Uma estratégia de aproximar a academia de problemas da administração pública. E pesquisadores, junto com o corpo técnico de órgãos públicos, tentarem melhores soluções, inovarem nas suas soluções incrementalmente, desenvolverem produtos capazes de tornar a gestão mais eficiente e serem, inclusive, capazes, veja você como isso acaba tendo um link com a inovação empresarial. O desenvolvimento de eventuais produtos dessa parceria, pesquisadores e administração pública, pode eventualmente ser comercializado e vendido para órgãos públicos, por exemplo, de outros estados. Então, esse foi um dividendo muito interessante que já ocorreu, inclusive. Hoje, a gente recebe royalties a partir de desenvolvimentos realizados por essas ações de inovação pública da FUNCAP. Que bacana, professor. É interessante ver essas iniciativas, porque elas estão fora do nosso radar, né? E aí a gente começa a perceber que a gente precisa se aproximar um pouco mais, né, da FUNCAP para entender essas iniciativas de inovação que acontecem no poder público, que muitas vezes não são tão disseminadas, mas que têm um forte impacto, né, social. E isso que você falou é muito, muito importante. Nós temos que, por parte da FUNCAP, divulgar mais isso. E essa comunicação, eu diria que tem que ser uma meta cada vez mais sofisticada de qualquer FAP, de qualquer órgão, na realidade. Comunicação hoje virou, eu costumo brincar, quase uma ciência. Você tem que comunicar, não adianta o pesquisador fazer a sua comunicação científica somente por meio dos órgãos de divulgação científica convencionais, que são o quê? São as revistas científicas de maior impacto. É claro que isso deve ser preservado e continuado. Todavia, até para ganhar espaço junto à sociedade, para mostrar a sua importância, a gente viu isso acontecendo agora na pandemia, um momento agudo, onde os pesquisadores precisaram, para além dos seus desenvolvimentos científicos, das suas pesquisas, precisaram se comunicar. Porque senão, não haveria sequer quem desse crédito para algo que estava sendo feito de uma maneira muito, muito rápida, por necessidade. Né? Então, essa comunicação simples é essencial. E são iniciativas que permeiam muitos anos, né, professor? Muita experiência, um corpo muito dedicado. Então, isso fica muito fora, né, da frequência com que a população, de uma forma geral, enxerga tudo isso. E aí o que o professor fala, graças a essa pandemia, né, assim, muitos cientistas vieram, né, e se mostraram e começaram a defender uma parte que são deles de direito, né? Quem tem que discutir pandemia é um cientista, não é outro profissional. Então, eu acho que é muito relevante esse momento, né? Que a gente aprende. Sem dúvida. Acho que a pandemia mostrou para os cientistas a importância da sua comunicação em uma outra camada, digamos assim, de nível de detalhe, né? Eu costumo usar, talvez por um viés de uma pessoa de materiais de engenharia, que tem granularidade, né? Tem partículas de vários tamanhos, tem grãos. Então, é como se a ciência está numa granularidade muito fina, né? Partículas muito finas, muito pequenas, que elas são enxergadas e comunicadas por veículos comuns aos cientistas somente. Mas em outras camadas de não cientistas, né? Até de pessoas que apreciam a ciência, mas elas não têm, digamos, o filtro adequado para aquelas partículas, e aquilo não é enxergado. E se não é enxergado, não é comunicado devidamente, acaba não tendo, não é que não tenha importância, não sendo percebido como importante. Então, essa comunicação em diferentes granularidades, até uma granularidade simples para ser percebido por qualquer cidadão de qualquer nível educacional, é muito importante. E eu acho que os cientistas e os órgãos de ciência, os facilitadores de ciência, os fomentadores de ciência como a FAP, perceberam que comunicar isso é essencial. Então, nós, inclusive, temos um trabalho na FUNCAP que a gente chama de vitrine tecnológica, científica e tecnológica, onde a gente tenta mudar essa granularidade para colocar, fazer essa divulgação dos resultados dos diversos projetos e produtos que vêm sendo desenvolvidos. Então, de volta para a inovação,
e talvez entrando onde a gente ficou de conversar mais, né, que é a inovação empresarial, eu mencionei a inovação pública, que tangencia a inovação empresarial, porque há geração de produto, muitas vezes na inovação pública, o produto não necessariamente foi feito para ser comercializado, mas ele acaba que é vendido. Vou dar um exemplo. Pode ser replicado, né? É replicado em outros estados. O acordo que a gente tem, porque esse programa de inovação pública, ele tem um nome e ganhou uma repercussão muito grande, que é o programa Cientista-Chefe. Inclusive, hoje existe uma lei estadual, né, que dá toda uma segurança jurídica para que esse programa não seja um programa dessa gestão do governo do estado atual, e sim seja um programa de estado, e que a FAP, independente de quem esteja à frente da FUNCAP, à frente do governo, continue esse programa de manter próximo os pesquisadores da administração pública. São mais de 300 doutores, Moisés, hoje dentro da administração pública no estado do Ceará. Isso é muito importante, porque eles veem, esses doutores, com seus parceiros, com suas pós-graduações, com seus diversos alunos que passam a desenvolver iniciação científica, mestrado, doutorado, em problemas reais da administração pública. Então, isso é muito importante. Aí eu ia dar um exemplo que ele não foi feito, mas talvez seja o mais emblemático, que ganhou maior repercussão. Ele não foi feito para vender, ele foi feito por um problema muito sério, salvou diversas vidas, continua salvando, que é o capacete Elmo. Foi um projeto que foi capitaneado, eu vou colocar igualmente os parceiros aqui, mas ele foi fomentado pela FUNCAP, né? Tem a Escola de Saúde Pública à frente desse projeto, com a Secretaria de Saúde, com parceiros importantes, as duas universidades, a Universidade Federal do Ceará e a Unifor, e tem o braço da FIEC, que é uma parceira frequente da FUNCAP em diversas ações, mas o braço do Senai foi absolutamente instrumental, essencial nisso aí. Esses 5 parceiros, para além de uma empresa privada, que foi a Smaltec, que eventualmente produziu esses capacetes, em mais de 10 mil, e salvando dezenas de milhares de vidas ao longo da pandemia, e continua ativo e sendo aprimorado. Então, o que foi isso? Um projeto de inovação pública que gerou um produto real, que teve uma importância real num momento muito difícil da humanidade, do estado do Ceará em particular, e que hoje ele pode ser utilizado para além da pandemia, que arrefece um pouco, embora a gente esteja numa nova onda, mas ela arrefeceu, mas ele pode ser usado para além da Covid, em problemas de pneumonia e outros problemas relacionados à saúde. E mostrou para a gente como é importante essa rede da inovação, envolvendo pesquisadores, envolvendo a indústria, envolvendo os articuladores, e, claro, um órgão público muito, muito eficiente, que foi, no caso, a Secretaria de Saúde Pública / Escola de Saúde Pública. A Secretaria de Saúde, desculpe, / Escola de Saúde Pública. A eficiência do órgão do governo, é por isso que é colocado, se você for olhar na literatura de inovação pública, o fortalecimento institucional é sempre a variável mais importante. Nós temos que fortalecer a Escola de Saúde Pública, colocando à disposição dela os melhores quadros, as maneiras mais eficientes dela realizar seus desenvolvimentos, e isso vale para qualquer outra área. Vale para a Secretaria de Infraestrutura, vale para a Secretaria de Meio Ambiente e tantas outras que vêm fazendo belíssimos trabalhos na parte de inovação pública. Então se você me deixar aqui, eu acabo falando de inovação pública. E o mais importante que eu vejo é que iniciativas como essa inspiram, né, pesquisadores, né, outros que estão vindo atrás, que estão ali meio reticentes em continuar a pesquisa, em desenvolver uma efetividade ali daquela solução que eles estão colocando em prática. Eu acho que isso começa a inspirar, né? O pessoal acabou de falar, 1.600 doutores, né, dentro desse nosso Ceará fora. Então, muitos desses pesquisadores estão aí agora com uma luzinha acesa, né? Deu certo com o Elmo, por que não pode dar certo com o meu projeto? Né? Claro. Só para deixar claro, 1.600 no interior. O Ceará no interior, pois é. Tem mais de 4 mil doutores e continuamos formando ano a ano. Então, é uma comunidade hoje expressiva e continuaremos formando da agronomia à zootecnia, como a gente diz, né? Nas várias áreas, muito embora haja um debate. Quais são os doutores, quais são as áreas mais relevantes para formarmos a nossa comunidade científica, quais são as vocações do Ceará, mas a FUNCAP tem adotado a estratégia de formar de A a Z, claro, sem perder de vista que algumas áreas, elas têm uma repercussão em termos de desenvolvimento econômico, aí cabe
um debate, o que é exatamente desenvolvimento econômico, a gente pode colocar como, talvez como principal variável, como é que nós iremos fazer um desenvolvimento para reduzir desigualdades tão graves no nosso estado, no nosso país. Talvez esse seja o principal problema. Então, quais são as formações científicas que precisaremos para reduzir desigualdade social no estado do Ceará e, claro, gerar riqueza, gerar emprego, e isso tudo está no radar. De novo, nós tratamos essa questão como ciência. Nós usamos os editais, as características das pessoas, dos cientistas, das empresas, como um laboratório. A gente tenta enxergar o que faz um projeto funcionar e ser eficiente. E é curioso, eu posso até trazer aqui, já que, seguindo ainda na parte de inovação pública, foram mais de 100 projetos de inovação pública realizados nos últimos 4 anos. Mais de 1.000 bolsistas envolvidos, mais de 300 doutores somente na inovação pública. E 2 variáveis, quando a gente estuda, quando olha para isso como um laboratório, e hoje a FUNCAP tem uma equipe de pesquisadores examinando esse fomento. Então, não é feito, eu acho importante esse registro, não é um fomento feito ao sabor, digamos, intuitivo de quem está participando. É em cima de evidências, claro, isso tudo é complexo, isso tudo não é trivial, é como um estudo de qualquer área de conhecimento complexa. A gente vai tentando achar relações entre variáveis, tentando especular sobre causa e efeito, mas, como a gente sabe, a gente sempre fica aquém de uma compreensão completa de fenômenos complexos, ainda mais de fenômenos sociais. Mas 2 variáveis chamam a atenção, Moisés, para o sucesso desse projeto. A primeira delas é a capacidade do órgão de governo de traduzir bem, a gente chama de qualificar bem a sua demanda. Então, e como é que se faz isso sem um corpo técnico, sem uma célula de pesquisa dentro do próprio órgão? Talvez esse não seja o melhor nome, né? Uma célula de P&D dentro de um órgão público, o que é bem isso, né? Mas essa é a nomenclatura que a gente vem usando. Precisa-se, nas secretarias, nos órgãos de governo, de um núcleo, e esse núcleo pode ser muitas vezes de uma pessoa ou de um pequeno grupo capaz de traduzir quais são os principais problemas e, para, junto com a academia, esse corpo qualificado, desenvolver soluções. Essa variável da existência do núcleo apontou, dos 100 projetos observados nesse nosso laboratório, como a mais relevante. A outra é a concretude da solução, ou seja, se eu puder ter uma solução tecnológica, isso torna o projeto mais eficiente. Claro que há projetos que não surge esse elemento, porque ele, muitas vezes, é um estudo necessário que, eventualmente, vai levar a um produto. Mas vamos pegar o Elmo, de novo, como exemplo. O Elmo é um produto tecnológico, ele é um produto. Ele pode não ser considerado de altíssima tecnologia, mas ele é um produto de grande relevância, de tecnologia média, sofisticada, envolveu engenheiros, designers, médicos, fisioterapeutas, é multidisciplinar e tem uma concretude enorme, é um capacete, ele vai para a cabeça das pessoas, né? Salvar vidas. Então, ele tem a concretude e teve a primeira variável que eu mencionei, uma equipe altamente qualificada, capaz de traduzir rapidamente, num momento de pressa, de angústia da sociedade, capaz de traduzir qual seria o caminho a seguir. E isso foi oriundo de quê? Da força da Escola de Saúde Pública, no seu conhecimento, por meio do seu superintendente, mas de toda uma equipe capaz de traduzir quais seriam os caminhos a seguir. Então, é curioso, e aí talvez saltando agora para a inovação empresarial, que essa questão de qualificar demanda vale para a inovação empresarial também. Então, quando a gente busca aproximar a academia de empresas, a empresa precisa ter isso bem qualificado, né? Bem qualificado quais são suas demandas quando é uma empresa grande. Uma empresa grande precisa ter um núcleo de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, porque, do contrário, como é que ela vai desenvolver soluções? Como é que ela vai aproximar os problemas, né? Da academia? Como é que ela prioriza, né, os projetos, né? Como é que ela determina o que é que tem que ser desenvolvido em cada momento, né? Com certeza. E vale esse núcleo, a gente pode ir migrando aqui para uma discussão da inovação, vale essa qualificação, vale no conhecimento do mercado, né? Ou seja, não é só, são os seus problemas de empresa, mas qual é o mercado, como eu escalo determinado produto que a empresa está investigando, e aí entram as variáveis de empresa,
A gente teve uma reunião recente no lançamento do Centelha, que era até um objeto aqui de parte da nossa conversa, que acaba se estendendo, acho que eu vou me empolgando com a... Não, mas o que a gente falou desde o início, né? Se a gente conhece isso, a gente inspira mais pessoas, muita gente começa a se aproximar e eu acho que isso começa a fazer sentido para muito mais gente. Então, entrando no Centelha, que a gente fez o lançamento recentemente com um diretor do Ministério da Ciência e Tecnologia aqui e a FINEP, porque esse edital é uma parceria FUNCAP-FINEP, ele acontece, para que o ouvinte fique ciente, ele é um edital nacional, é uma ação da FINEP em todos os estados do Brasil, e os parceiros são as FAPs, né? No estado do Ceará é a FUNCAP, e essa é a segunda rodada do Centelha, e esteve aqui o interlocutor da FINEP, o Marcelo Camargo, e um diretor do MCTI, o Marcos Pinto, e lançamos o edital na FIEC, na Casa da Indústria, e na fala deles, eles colocando como quais, da mesma forma que eu estava falando agora, quais são as variáveis importantes para projetos eficientes, eles que têm um universo bem maior de empresas, de startups que eles já vêm fomentando, né, centenas de startups por meio desse programa, entre outros, porque a FINEP tem outros programas também, mas essa coisa da qualificação do mercado por parte da startup, o conhecimento, né, desse mercado é essencial, é uma variável. A primeira variável, na verdade, colocada, deixa eu dar um passo para trás, é o DNA inovador. Então, do mesmo jeito que na ciência você não pode ter o não cientista, alguém vocacionado para a ciência, você não pode ter na inovação o não vocacionado para a inovação, o não empreendedor. Então, o DNA inovador, o DNA empreendedor é uma variável chave. A segunda é esse conhecimento do produto e do mercado, é meio óbvio isso, né? Eu preciso conhecer para onde vai, e hoje esse mercado ele precisa escalar, né? Porque, do contrário, de crescimento, né? eu não tenho um produto que vai ser monetizado em larga escala. E o outro é recurso, é dinheiro. O dinheiro não só no fomento em determinado momento daquela ideia do desenvolvimento do produto, mas o próprio crédito depois para escalar o seu produto. Então, hoje eu diria que essa parte do crédito é algo ainda bastante deficiente no estado do Ceará, fora do estado do Ceará. Todavia, esse avanço da inovação é um processo, e essas oportunidades de crédito, elas têm surgido e têm crescido, e a gente observa isso hoje no nosso ecossistema, cada vez mais grandes empresas, bancos, criando linhas específicas para o fomento. Tem vários grandes grupos, às vezes até em associação, né, formando hubs. Hoje o Ceará tem 14 hubs. Né, esse foi o número que a gente levantou recentemente, talvez já seja um pouco mais. Não, mas esse número, né? Hoje 14, e alguns deles com núcleo de investimentos, né? Com núcleo de investimento, pronto. Começa a surgir o crédito, que é essa terceira variável, muito importante, e claro que ela vai ser, todo investidor vai ter o cuidado de observar quais são as características das empresas nas quais eles irão investir, e aí envolve variáveis como equipe, o potencial da equipe, e obviamente o potencial do produto e do mercado. Então você vê que não é tão distante das duas variáveis que eu mencionei lá da inovação pública, né? Tem algo de semelhante. E aí, na verdade, é uma solução para o mercado, né? Um é para o mercado, para uma situação pública, e o outro para o mercado competitivo, né? Então, é isso. E aí, como é que o professor vê, esse edital para a nossa cadeia de negócio, né? Como é que o professor vê o histórico que foi no passado, né? Qual o nível de transformação que o professor percebe, né, como cientista? O professor olha para os números, olha para a qualificação de tudo isso. Então, como é que o professor percebe o impacto desse edital? O edital Centelha, ele tem duas características que eu considero muito importantes. A primeira, ele ocupou um nicho que não havia nos editais da FUNCAP. Nos outros, né, eu falei 14 editais nos últimos 14, 15 anos, aproximadamente, dá praticamente um por ano, não havia uma possibilidade de uma pessoa física encaminhar uma proposta. Ela tinha que ter a empresa, né? Para fazer qualquer encaminhamento, para se aproximar da FUNCAP, ela precisava abrir um CNPJ. Esse edital muda isso. Você pode iniciar o edital como pessoa física. Aliás, você deve
é obrigatório, você tem que iniciar como pessoa física, você lança uma ideia. Se a sua ideia, e aí tem um formato específico no qual você vai apresentar para aquele corpo julgador sua ideia. E aí você vai competir com outras pessoas, com outros CPFs. Isso é interessante. Então, ocupa um nicho diferente. A gente não tinha isso. Todos os editais, reforço, era de empresa, de pequena empresa. Em pequena empresa tem uma definição de faturamento abaixo de, salvo engano, 4,8 milhões de reais ano. Então, essa foi uma novidade. No Centelha 1, que foi lançado em 2019, né, já temos aí algum tempo, pré-pandemia, nós tivemos 856 ideias lançadas aqui no Ceará. O Ceará foi um dos estados que ficou na parte superior ali da quantidade de ideias, né? A gente ficou muito satisfeito. Tem muita relação com o Ceará, com a criatividade do cearense, sim, mas eu queria destacar a importância de, nesse edital, ter os vários parceiros envolvidos. Sim. E aí entra o SEBRAE, a FIEC, as várias instituições acadêmicas ajudaram a UFC, Unifor, o Instituto Federal e tantas outras, universidades espalhadas, públicas e privadas, no interior do estado, várias secretarias sempre nos receberam para fazer a divulgação desse edital, virtualmente, presencialmente. A gente foi nas diversas mesorregiões, teve propostas de 30 a 40% dos municípios cearenses, é um grande número das 856. Então, essa divulgação também é algo que eu considero diferente desse edital, eu diria, porque é obrigatório, a FINEP exige isso. A gente precisa reportar ele, a FINEP, né, que é a parceira, aonde nós estamos realizando, quem são os parceiros, somos cobrados por isso, e isso enriqueceu esse empreendimento da FUNCAP, que era, a gente não tinha, talvez, a percepção de quão importante era isso. Então, esse espalhamento, essa capilaridade maior, chegada no interior, sair da capital, né, chegar fortemente no interior, foi algo muito importante, e não se faz isso sem os parceiros adequados. Então, depois dessa ideia por CPF, tem um funil, você tem os projetos de empreendimento, tem uma nomenclatura própria, e depois os projetos inovadores. Sai de 800 e pouco para 200 projetos, depois para 100, eventualmente foram contratados 25 projetos. E aí entra uma segunda coisa muito importante desse edital, que também nós passamos a adotar na FUNCAP. Esse edital, ele exige treinamento nessas diferentes fases. E isso acaba atingindo todo o ecossistema. Foram 17 workshops realizados, treinamentos diversos em gestão de pessoal, gestão de projeto, gestão de risco, marketing digital, questões jurídicas, storytelling, pitch. É um universo interessantíssimo de treinamento. Eu fui um desses treinadores aí. Pronto. E aí fica nosso agradecimento a tantos mentores como você, e palestrantes, e treinadores. Por quê? Porque é isso que eleva o nível das empresas, dos jovens, não só dos jovens, mas como boa parte é jovem, a gente tem esse recorte por idade, como boa parte é jovem, é muito importante, porque isso é uma formação. E mesmo aqueles, e a maioria, obviamente, não consegue, eu mencionei aqui, são 856 para um funil de 25. Então, a maioria está fora. Perdeu esse tempo de forma alguma. Foi treinado, esses treinamentos ficam no YouTube, ficam presentes. Eles agora, por uma questão eleitoral, não estão no site da FUNCAP, porque tem que sumir durante esse tempo, esse período eleitoral, mas eles vão estar disponíveis, e isso é muito importante, né? Então, com isso, com a vinda desse edital, eu acho que eu citei as duas coisas fundamentais do Centelha: poder participar como pessoa física, do início do edital, eventualmente, para ser contratado, precisa ser empresa, ainda não há a contratação da pessoa, mas eventualmente precisa ser empresa, mas você pode iniciar o processo como pessoa física. E você e é um edital que leva a um amadurecimento, né, professor? Então, exatamente. A partir do momento da consciência de que vale a pena, você tem um modelo de negócio, você está qualificado, você vai lá e... Né, eu acho que esse é o melhor caminho mesmo. Né? O empreendedor, ele precisa se entender empreendedor na caminhada para poder ele... Né, porque às vezes ele parte para o CNPJ como se fosse o pré-requisito inicial, mas o pré-requisito inicial é o cliente, né? Ele precisa ter um produto para o cliente. Então, exatamente. Esse é o desafio. Professor Jorge, a gente já está aqui próximo do nosso encerramento, mas tem uma provocação, né? E eu vejo o professor como, né, com uma vasta experiência no campo universitário. Eu queria fazer uma provocação. Se o professor tivesse que começar hoje seus dias
na universidade, né? E como é que o professor aproveitaria melhor essas oportunidades que o professor está inserido, que percebe no mundo, que percebe fora do nosso ecossistema? Essa é uma boa provocação. E assim, e de pronto, não é tão simples de dizer o que é que eu poderia fazer melhor. Eu vou usar algumas palavras, talvez sejam jargões, mas que eu julgo muito importantes quando eu converso com os meus alunos, né, orientados, quando eu converso com jovens empreendedores na minha função da FUNCAP, e vou até além, quando eu converso até com meus filhos, né? Tenho 2 filhos jovens, na faixa aí dos 20 e poucos anos, mas eu vou usar uma palavra que é chave em qualquer situação dessa, que é rede. Você explorar essa rede é muito importante, a rede de cientistas, de inovadores, a rede de empresas, a rede pública, ampliar essa rede, ou seja, ter vivências é algo muito importante, eu acho que é importante para o jovem em qualquer área. Vale para o artista plástico que está ali na arte, na sua pintura, não ficar restrito às telas, de repente vai para uma tecnologia, quando menos esperar está fazendo uma arte digital. Hoje a gente tem empresas de jovens nessa parte tecnológica da arte, muito impressionantes aqui no estado do Ceará, e já alcançando o mercado nacional de uma forma bastante interessante, com mais de 30 pessoas trabalhando nisso aí. Eu dei um exemplo porque eu conheci de perto uma dessas empresas. Então, ou seja, se ampliar, abrir o seu leque de pensamento para o jovem é muito importante. De novo, vale para a arte, vale para a engenharia, vale para a área de saúde. Então, rede, eu diria que talvez seja uma coisa muito importante. No passado, se eu tivesse que voltar, né, que é a pergunta, eu acho que eu tentei fazer essa rede e hoje isso está facilitado para o jovem, porque essa rede ela é mais rápida, ela é mais simples pelas tecnologias desenvolvidas nos últimos 30 anos, né? Então, eu tenho 52 anos, né? Então, dos últimos 30 anos, o mundo mudou radicalmente do ponto de vista de formação de rede. Então, essa perspectiva de internacionalização do seu produto, do seu conhecimento, ficou muito facilitada. Hoje, na verdade, um desafio é aonde juntar esses canais, né? No passado, quando a gente tinha um canal, já era uma grande coisa. No passado, para você fazer uma pós-graduação, eu digo para os meus filhos, eu mandava uma carta para a universidade e recebia uma carta de volta. Então, só esse processo era um mês, e hoje você faz essas inscrições, applications, como se chama, nas universidades mundo afora, para ter uma experiência internacional de uma maneira muito, muito mais simples. Mas além da rede, eu queria deixar uma palavra também, talvez 2 coisas que eu julgo muito importantes para os jovens e que talvez sirva como inspiração em diferentes áreas. A gente tende a achar, e o mundo da inovação acaba empurrando a gente para isso, que a coisa está sempre mudando muito rápido e que eu tenho que aprender a nova tecnologia, é o novo isso, o novo aquilo, e isso é importante. Então, eu diria até que uma das coisas é esse aprender a aprender rápido, é essencial. Isso vale para qualquer idade, não apenas para o jovem. Isso sempre valeu, mas hoje mais do que nunca, porque as coisas estão mudando muito rápido. Mas eu queria deixar uma palavra também no sentido oposto. Existem conhecimentos que não vão mudar. É o que a gente chama de invariantes. Então, existem fundamentos, né? Na ciência, isso é muito verdadeiro. Tem o professor Tarcísio, presidente da FUNCAP, até brinca. Ele diz assim, não vai ter o novo teorema de Pitágoras, não, né? O teorema de Pitágoras está lá. Ele usa isso como um emblema, mas tem muita sabedoria nessa brincadeira. Existem várias coisas do conhecimento que não vão mudar. E eu percebo que mesmo nos métodos de inovação, quando a gente vê tanta ideia criativa, uma nova forma de abordar um produto ou um mercado, existe uma tentativa de criação de método. Inclusive, eu traço muita analogia entre o método da inovação e método da ciência, que é muito fácil você contar depois de uma história de sucesso, seja de um empreendimento científico, seja de um empreendimento de inovação, contar depois de feita. Aí parece até que não houve zigue-zague ao longo da trajetória, quando a gente sabe, quem está envolvido com ciência e inovação, que há inúmeros zigue-zagues, e que a história é fácil contada depois, ex post, mas antes não. Então, alguns conhecimentos fundamentais, eu percebo que aqueles jovens mais sólidos
eles terminam tendo uma facilidade. Então, são duas coisas meio contraditórias e paradoxais, mas eu queria sair da fala fácil e comum de que é só a novidade. Não. Tem coisas fundamentais que precisam ser buscadas. E hoje eu percebo os jovens, muitas vezes, eu estou fazendo uma generalização, e toda generalização ela peca, né? Mas eu percebo muitas vezes uma dificuldade de buscar esses conhecimentos invariantes. E eles existem, né? Em várias áreas, eles são na física, na biologia. Se você é um empreendedor de saúde, existem questões fundamentais da área de saúde. Se você é um empreendedor de educação, existem questões fundamentais do aprendizado, ainda que se mude tecnologia. Então, são coisas distintas. Então, talvez a mensagem que eu queira deixar é essa. Não é só a novidade, né? Os fundamentos também são essenciais, e aí, com isso, eu encerro aqui minha fala para você, Moisés. Excelente, professor Jorge Soares aqui falando, né, enchendo esse momento de conteúdo, né, trazendo um pouco da riqueza que é a ciência, né, a oportunidade que quem está aí nos ouvindo tem de se aproximar desse ambiente que tanto apoia, né, a pesquisa, o desenvolvimento e agora os negócios. Obrigado, professor Jorge Soares. E queremos convidar você que está nos ouvindo a compartilhar esse conteúdo com quem está ao seu redor, com a universidade, com seus amigos, com pessoas próximas, para que a gente possa falar um pouco mais sobre inovação, sobre desenvolvimento, sobre a oportunidade que temos enquanto Ceará. Esse é o Talks com o Ecossistema, a iniciativa do Ceará Habitats Digitais, e convidamos você a acompanhar os nossos canais e ficar de olho. Já temos vários vídeos muito bons para que você possa compartilhar aí com sua rede. Obrigado, professor Jorge Soares. Espero que esse seja só o primeiro momento de muitos. É uma satisfação, Moisés. Estarei sempre aqui. Parabéns a você, ao Sebrae, a iniciativa de quem estiver, de todos que estão por trás desse programa, né? Falar sobre conhecimento, sobre ciência, sobre inovação. Não haverá o Ceará do futuro, ele será melhor, será menos desigual, será melhor, proporcionará uma vida melhor para os cearenses, quanto mais conhecimento a gente tiver. Muito bom. Obrigado, professor. A gente se encontra em breve. Até logo. Até mais.